Incompreensível país de Paulo Freire ter índices de analfabetismo muito alto, critica professor da USP. E aí, você realmente acha que isso é algo que é inaceitável, algo que realmente chama a atenção no nosso país? Eu estava vendo essa matéria e ele coloca que, de fato, por ter essa vivência relacionada ao Paulo Freire, por toda a trajetória dele, a gente entende que é realmente um pouco estranho toda essa trajetória do Paulo Freire, essa questão relacionada à pedagogia no nosso país, e mesmo assim nós temos índices de analfabetismo extremamente altos. E é algo que realmente gera uma tristeza. Assim. Se você tem um pouco de sensibilidade, ou até um pouco de noção do impacto que isso acaba causando para o nosso país, realmente é de você ficar triste, porque saiu os dados do indicador de analfabetismo funcional, que é o INAF, e eles viram que 29% da nossa população tem analfabetismo funcional. E se esse dado não te choca, você realmente precisa repensar, porque a gente não está falando de tecnologia, nós não estamos trazendo algo muito novo, algo muito fora da caixa. Estamos falando de uma pessoa que vai para a escola e ela de fato aprende a ler. Isso é algo básico nos nossos no dia de hoje, assim, não tem como a gente interagir com o mundo e de forma plena, de forma significativa, dentro de um país, dentro de um sistema que praticamente um terço, né? A gente está falando aqui de 29%, então são 3 a cada 10 brasileiros não conseguem ler de forma plena. E, na verdade, a gente tem até que voltar um pouco mais. Não seria ler de forma plena. O nível proeficiente, que é o nível, vamos dizer assim, pleno mesmo, de a pessoa tem um desenvolvimento, de ela entende mais ou menos essa dinâmica atual, só é alcançado por volta aí de 10% dos brasileiros. E o que isso implica? Por exemplo, no meu caso, né, eu sou médico, sou psiquiatra, se só 10% das pessoas realmente conseguem ler de fato, ter um nível de proeficiência, e que 29%, então 3 a cada 10 brasileiros têm um nível péssimo de leitura, praticamente inexistente, um analfabetismo funcional, como que nós podemos pensar em políticas públicas, já que atualmente tudo gira em torno da psicoeducação, da educação em saúde, do aprendizado, da informação. Então, todas essas dimensões acabam sendo fundamentais. E isso é algo que realmente chama a atenção. O quanto nós estamos fora da expectativa de educação global e como que nesses últimos 20 anos isso não acabou sendo algo que evoluiu, que cresceu, que trouxe dados de melhora. É, se eu faço uma orientação, por exemplo, uma educação em saúde, a uma pessoa que é um analfabeta funcional, que tem um analfabetismo funcional, eu acabo tendo que fazer situações extremamente limitadas. Eu não consigo explicar de forma plena, ou então quando eu explico a pessoa vai ter dificuldade, porque não é só a minha explicação, mas também a capacidade dessa pessoa compreender, manejar as informações que chegam, inclusive, obviamente, com vamos colocar assim, com um papel onde vai ter coisas escritas. E claro que isso não é algo que possa ser generalizado, mas normalmente, se a pessoa tem um analfabetismo funcional, as outras dimensões de cuidado, de efetividade, processamento de informações, de lidar com o seu próprio desenvolvimento intelectual, ficam extremamente limitadas. É algo que a gente com certeza consegue fazer essa correlação de ter um analfabetismo funcional e ter sim uma questão intelectual mais limitada. Dentro disso, dentro dessa expectativa e como as coisas vêm se desenvolvendo, o que tem que ficar muito claro é que eu acredito nisso, que nós deveríamos parar praticamente tudo antes de desenvolvermos dimensões que não são essa que não seja essa dimensão no nosso país. Porque a gente está falando de um problema que é muito basal e que precisa ser encarado de uma forma científica. Essa notícia aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, que é incompreensível o país de Paulo Freire ter índice de analfabetismo muito alto e que essa crítica é feita pelo um professor da USP, ela é uma crítica um pouco complexa. Por quê? Porque há décadas existe sim vários estudos, existe sim uma matéria, né? Uma dimensão da ciência que estuda o aprendizado. E como nós podemos facilitar o aprendizado, que o aprendizado fique algo mais leve, mais proveitoso, onde com menos recursos eu consigo fazer com que aquela criança, aquele adolescente, aquele indivíduo, independente de quem seja, aprenda de forma mais rápida, mais efetiva, e ter esse acesso acaba gerando uma regulação emocional
maior. Porque se eu tenho mais informação, se eu consigo interagir melhor com o mundo, se eu consigo me expressar melhor, eu tenho mais ferramentas de autorregulação. E o Paulo Freire, ele tem uma dimensão muito filosófica, muito acadêmica de um sentido assim mais conteudista, onde ele tem os livros dele, a perspectiva filosófica dele sobre a educação, como a educação deveria funcionar, como de fato ele imagina isso. Porém, contudo, entretanto, ele não tem uma característica experimental, de realmente realizar experimentos e realmente colocar aquela visão dele em prática para observar se vai gerar ou não, vamos dizer assim, consequências positivas. Então, se eu tenho algo que gera uma filosofia de base muito importante, essa filosofia faz sentido, mas eu não coloco ela em prática e não investigo se aquela filosofia faz sentido, se eu não coloco um método, se eu não realmente vejo ela na vida real, ela precisa passar por isso. Porém, mesmo dentro da perspectiva do Paulo Freire, que seria essa perspectiva mais filosófica, nós temos que entender que nós temos que dar mais ferramentas ao indivíduo, empoderar esses indivíduos. Então, como nós fazemos isso? Fazendo pesquisa científica. Nós temos que ter um embasamento científico e essas pesquisas já ocorrem. O Brasil não precisa ser esse pioneiro, ele não precisa começar do zero, ele não precisa ser algo fora dessa caixinha. Nós já temos muitas pesquisas científicas. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? Um livro excelente, que é do Héctor Ruiz Martín, que ele é um espanhol, né? E basicamente é um livro de compilados de pesquisas, um livro muito bem escrito, muito fácil de ler e não necessita de uma complexidade tecnológica muito alta. Então, por exemplo, se eu explicar que a pessoa ficar relendo aquele texto praticamente assim não vai trazer mais resultados, isso é muito básico. Que nós temos a necessidade de evocar, nós temos que evocar aquele conhecimento que é o que eu, do nada, sem um estímulo, tentar lembrar daquilo que eu já estudei. Então eu leio, depois eu vou para eu espero um momento, enfim, um tempo X, e tento lembrar daquilo. E esse esforço de evocar, de realmente entender, processar e colocar no papel, ou colocar, ou falar alto, enfim, lembrar daquilo de alguma forma, é fundamental para o ensino. E se eu simplesmente fico lendo e relendo, eu não evoco. Se eu não evoco, eu reconheço aquele conteúdo e muitas vezes só reconhecer não é suficiente. Por exemplo, é até um exemplo que o Hector traz, né, no livro. Ele coloca, né, eu queria trazer isso para vocês, ele coloca que simplesmente nós já observamos, já vimos uma nota, sei lá, de R$ 20 diversas vezes, talvez milhares de vezes, centenas, milhares, não sei. Porém, se eu pedir, solicitar para as pessoas desenharem de forma perfeita aquela nota, ou praticamente perfeita, ninguém vai conseguir, ou praticamente ninguém, assim, para não ser, né, para ser mais científico, que a gente teria que realmente perguntar. Porém, a todo mundo que eu perguntei, as pessoas não conseguem. E por que isso acontece? Porque a via de reconhecer algo é diferente da via relacionada a evocar, a eu tirar do zero, a eu conseguir evocar, lembrar, trabalhar e fazer toda essa integração dos meus conhecimentos. Aí você imagina, nós temos uma educação que é péssima, que gera 29% da nossa população com um analfabetismo funcional. Nós não temos uma base científica e efetiva tão forte na nossa educação. E nós temos também outros problemas diversos, como a saúde, como a violência, como a nossa infraestrutura. E como nós vamos melhorar esses pontos se nós não estamos conseguindo nem ler? Então, isso que deve ficar muito claro. Eu acho que é isso que deve ser primordial nas nossas políticas públicas. E eu acredito que muitas pessoas nem sequer têm a ideia do quanto isso é importante e que os nossos dados são esses, onde a gente simplesmente está brigando por situações, por reivindicando coisas dentro da nossa política, mas que deveriam ser completamente secundárias à capacidade da nossa população a adquirir conhecimento, conseguir ler, conseguir se empoderar e, na minha perspectiva, o que não empodera mais do que o próprio conhecimento, você conseguir ler um livro, você conseguir estudar, você produzir algo embasado. Então, isso fica muito claro, a falta que isso está fazendo no nosso país.
E eu acho que dificilmente isso vai ser uma pauta, dificilmente isso vai ser colocado tanto para os nossos políticos ou até mesmo pela própria população. Mas eu observo que se isso não mudar, é muito difícil que o país realmente se desenvolva, que nós saiamos, né? Que nós comecemos de fato a observar além daquilo que é raso, além daquilo que é superficial. Porque é isso que a gente vê no Brasil, nas redes sociais, a forma que nós nos comunicamos é muito superficial, é muito. Daniel Kahneman fala isso, né? É muito pensamento rápido, nós não temos reflexão, nós não temos um pensamento devagar, realmente um raciocínio que traga uma base para que, a partir daí, nós evoluímos, né? Evoluímos como país, como sociedade, que nós conseguimos, para nós conseguirmos diminuir nossa violência, a nossa pobreza, porque eu acho que é o sonho de todo mundo, um empoderamento de todas as classes sociais, independente de quais sejam, a diminuição da pobreza, e é esquisito que a educação não seja uma grande pauta, independentemente do governo que está aí. Então, isso me dói, eu queria muito trazer essa reflexão, e é fundamental que a gente consiga debater sobre isso, que vocês conversem sobre isso, falem com seus colegas, sobre quem está perto, porque esse papo é difícil de chegar nas pessoas e talvez seja a pedra fundamental que falta na nossa sociedade. Dito isso, esse quase um desabafo, vou pedir para vocês, por favor, deixarem um like, deixar um comentário se você concorda, não concorda, você quer debater. E outra coisa, só para finalizar, educação é um dos desfechos mais importantes relacionados à saúde, então diminui mortalidade, melhora a qualidade de vida, melhora a saúde. E você ter informação, conseguir se expressar, é um dos melhores fatores para autorregulação, inclusive nas próprias crianças, adolescentes e daí em diante. Então a gente tem que realmente refletir um pouco por que o nosso país está assim, por que a gente é tão analfabeto ainda, por que a gente não consegue pensar direito, por que nós não conseguimos ler um, um livro, né? 30% da nossa população praticamente não consegue ler. E vocês imaginam quem consegue ler, mas não tem um entendimento completo? Então fica essa mensagem e esse desabafo.